Pessoal, seguinte, Jussara Soares acabou de falar com o ex-presidente da República. Ela falou com o Jair Bolsonaro há instantes, então nós temos agora ao vivo a palavra de Jussara Soares, a analista aqui da CNN Brasil, conversa com a gente por telefone neste Breaking News para que nós possamos saber. Jussara, bom dia, bem-vinda. O que exatamente Jair Bolsonaro compartilhou com você? Bom dia, Elisa, meus colegas e todos que nos assistem. O ex-presidente Jair Bolsonaro confirmou, que foi alvo da operação na manhã desta quinta-feira, lá em Angra dos Reis. Ele disse que, diante do pedido para a entrega do passaporte, que não estava com ele está providenciando essa entrega desse documento o mais rápido possível. Esse documento está em Brasília, Elisa, e ele está preparando para resolver o quanto antes essa questão do documento. Esse mandado também impede que Jair Bolsonaro tenha contato com alguns investigados. Segundo o ex-presidente me contou, nessa determinação, nesse mandado, não está especificado quais as pessoas com as quais ele não pode falar. Diante disso, segundo Jair Bolsonaro, ele pediu para que seus advogados fizessem um levantamento das pessoas que ele não pode conversar. Por exemplo, um dos alvos da operação de hoje é o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, ou seja, presidente do partido de Bolsonaro. Ele não sabe se ele não poderá mais falar com Valdemar da Costa Neto ainda. Por exemplo, outra pessoa que foi alvo da operação hoje foi o ex-ministro general Braga Neto. Bolsonaro também não sabe se vai poder falar com o Braga Neto, que é um dos seus principais auxiliares. Então, ele tem muitas dúvidas. Segundo ele me disse, ele está dependendo ainda desse retorno desses advogados para saber com quem ele não pode falar. Ele me contou também que ele tomou por iniciativa própria a decisão de excluir do telefone dele o número do Marcelo Câmara, que foi preso nessa operação de hoje. Marcelo Câmara é um assessor de Jair Bolsonaro, atuou com ele no Palácio do Planalto e hoje é um assessor que segue com ele. Bolsonaro disse que também excluiu o telefone dele e do advogado dele, tem essa preocupação. Teve uma fala interessante dele, ele me contou como foi surpreendido pela manhã pela Polícia Federal a chegar na casa dele em Angra dos Reis. Bolsonaro disse que, por enquanto, ele ainda está no ar. Não sei o que está acontecendo. A frase dele exata é essa. Por enquanto, eu ainda estou no ar. Não sei o que está acontecendo. E ele me contou essa frase, Elisa, dizendo ali dessa operação que mira generais que atuaram no governo dele, também alguns de seus principais assessores. Ele disse que alguns militares que foram alvo da operação, ele disse que não sabe de nome quem são essas pessoas. Então, Bolsonaro ainda conversou comigo, ainda ainda no impacto dessa operação de hoje. O ex-presidente também disse, Elisa, que a Polícia Federal chegou na casa dele por volta das 7 da manhã. E ele, Elisa, fez uma relação. Ontem, Jair Bolsonaro fez um evento lá em São Sebastião, reunindo vários apoiadores. E aí ele fala, olha, da outra vez, quando teve a busca e apreensão aqui em Angra, que mirou o Carlos Bolsonaro, um dia antes, também fez aquela live com os meus filhos. Eu perguntei ao ex-presidente se ele via uma relação entre a operação e essas ações que ele fez, as atividades que ele fez. E Bolsonaro disse o seguinte, que por enquanto ele acha que é uma coincidência. Então, o ex-presidente ainda está ali tentando entender, pelas declarações dele, qual é a extensão desse mandado de hoje, dessa decisão de hoje, porque ele precisa entregar o passaporte, ele diz que está providenciando isso o mais rápido possível, mas ele precisa entender, por exemplo, com quem ele está proibido de falar a partir dessa decisão, porque a decisão fala ali que ele não pode conversar com os investigados, mas ele não sabe exatamente quem são os investigados. Ele sabe as pessoas que foram alvos da operação hoje. Ele também reclamou disso, que ainda não tem acesso aos autos. Então, isso é uma fala dele. Tem uma parte da conversa dele
se eu conversei com ele, da manhã de hoje, ele estava em casa, mas ontem ele havia combinado com alguns amigos para sair numa pescaria. Em princípio, essa saída deles, que era um lugar longe, ele disse que ia sair 4h30 da manhã. E aí, como ele estava em São Sebastião, chegou muito em tarde em Angra dos Reis, ele resolveu cancelar esse passeio aí com os amigos. E aí ele me disse o seguinte, que ainda bem que cancelou o passeio, porque senão iam falar que ele tinha fugido. Então, essa é uma fala aqui de Jair Bolsonaro, ele está... Neste momento, ele segue em Angra dos Reis. Perguntei se ele tem a intenção de voltar para Brasília. Ele disse que, por enquanto, não sabe, que também está decidindo com seus advogados. Elisa. Jussara Soares, a nossa analista de política aqui da CNN Brasil, falou agora há pouco com o Jair Bolsonaro ao telefone. Então, tudo que você está ouvindo com a gente agora, às 9h52, são as informações que foram fornecidas por Jair Bolsonaro a Jussara Soares. Jussara, tem uma pergunta para fazer-te, só para confirmar aqui, ponto a ponto, do que você está contando para a gente neste Breaking News. Então, Jair Bolsonaro lhe informou que apagou do telefone celular, da agenda dele, o contato de Marcelo Câmara, que está preso neste momento, nesta operação, e também do advogado de Marcelo Câmara. É isso? Isso, ele disse que apagou o telefone de Marcelo Câmara, que já foi preso na operação de hoje, e ele apagou o telefone. Ele disse que também não quer mais ter contato, não quer ter nem ter o contato com o advogado de Marcelo Câmara, mas ele tomou esse cuidado ali de evitar, segundo ele, de não correr o risco de receber, de falar com essas pessoas. Ele até me falou também ali, olha, de repente alguém me liga e eu não sei quem é essa pessoa, né? E aí eu posso atender o telefone, enfim, ele disse que vai apagar o telefone, bloquear. A ideia dele é essa, para tentar se precaver. Além disso, Jussara, quanto ao passaporte do ex-presidente da República, nós expusemos agora há pouco uma postagem de Fábio Weingarten, que faz parte da defesa de Jair Bolsonaro, dizendo que o passaporte seria entregue. Você pode só rememorar para a gente mais uma vez, por favor, o que Bolsonaro dissera sobre isso? Então, de acordo com o Jair Bolsonaro, e por favor, me confirme caso você tenha essa informação ou não, a gente vai aqui construindo a cobertura juntas. É apenas o passaporte que foi solicitada a apreensão, é isso? Exatamente. Segundo o ex-presidente, são as duas determinações, ele é a entrega desse passaporte, que ele não entregou na hora, imediatamente, porque o ex-presidente está lá na casa dele em Angra dos Reis, na vila de Mambucaba, e o documento está aqui em Brasília. Diante disso, Bolsonaro disse que já providenciou a entrega o mais rápido possível. Ele tem um prazo de 24 horas para entregar o passaporte, mas não entregou porque ele não estava com o documento em mãos. Pois bem, nessa mesma determinação, Elisa, é que essa história dele não poder falar com os investigados. E aí Bolsonaro ele diz que ainda não sabe quem são as pessoas, mas tem ali uma questão que ele precisa entender. Ele fala, olha, o Valdemar da Costa Neto é o presidente do PL, do meu partido. Então, não se sabe ainda como vai se dar essa relação. São questões que estão sendo avaliadas. Os advogados, neste momento, estão tentando entender a extensão dessa decisão, de com quem exatamente Bolsonaro não pode falar. Porque Valdemar da Costa Neto foi alvo de operação hoje. Braga Neto, que é um dos principais auxiliares de Bolsonaro, também foi alvo de operação. Além de outras pessoas que foram auxiliares do presidente durante o governo, mas hoje não tem um contato tão próximo, diário. Por exemplo, Augusto Heleno. O general Augusto Heleno foi o ministro ali de Bolsonaro do Gabinete de Segurança Institucional, mas hoje não tem uma rotina diária com o ex-presidente. Porém, essas outras pessoas, como o Tércio, que é um assessor e também estava lá em Angra dos Reis, ele também está proibido, também está ali no auto de investigação. Bolsonaro também já pediu para Tércio ir embora ali da casa de Angra dos Reis para tentar evitar ali esse contato. Então, agora fica ali essa dúvida, tanto para Bolsonaro e
né, para os advogados, de qual a extensão, com quem exatamente Bolsonaro não pode falar. Essa que é a grande dúvida neste momento. Por precaução, ele diz que está tentando evitar e tem mantido contato apenas com os advogados, mas evitado falar com quem foi alvo da operação desta quinta-feira.